Amigos da Via Morena, estamos aqui recebendo a presença de um treinador de base do time do Santos, o Betinho, figura conhecidíssima nos meios esportivos. Betinho, que prazer receber aqui em Campo Grande, na Via Morena. Olha, o prazer é todo meu, num lugar maravilhoso. É a primeira vez que eu estou vindo a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e amei essa cidade. E vou tê-la como minha segunda cidade, né? E uma coisa que é importante, a hospitalidade e o carisma do povo do Mato Grosso. Isso daqui mexeu com a minha sensibilidade. E eu muito feliz de estar aqui, né? Nesse lugar aqui que me dá tristeza? Não tem como dar tristeza, né? Recordação da família dá, né? Queria que a família tivesse aqui corpo presente, mas o carinho das pessoas que nos envolveram, a família do Carlos, a família do, como que é o nome dele? Arada, né? Isso daí, né? E conhecendo aqui, já cheguei aqui conhecendo alguém que morou lá em Santos, na Pedro Américo, e que estava falando de uma pessoa que recebeu o Lima lá em Santos, né? Então, o Ricardo ainda foi maravilhoso aqui. E que bom. Betinho, olha, é uma satisfação muito grande para nós, né? Eu disse agora mesmo, instantes atrás, para o Lima, que a gente é santista, mas é um santista com fanatismo e também santista único. Eu, por exemplo, o meu time de coração é o Santos. Se você me perguntar qual é o time que eu torço no Rio, é o Santos. Aqui também eu torço para o Santos. Eu só torço para o Santos. Eu só tenho o Santos comigo, com o coração. Essa paixão veio, na verdade, meu pai, que era santista, morou em Santos, trabalhou em Santos, e ele ensinou a gente a gostar do Santos. Eu e meu irmão acompanhamos o Santos desde criancinha e até agora. Mas, Betinho, a gente queria falar um pouco sobre esse seu trabalho de revelação, de craques. É um trabalho tão importante, né? Porque o futebol realmente carece de novas revelações. Você teve o privilégio de revelar dois jogadores importantíssimos, né? Tem aquela história que diz que o raio não cai no mesmo lugar, mas acabou caindo e continua caído na Vila Belmiro isso, né? Você revelou o Neymar e o Robinho. Fala um pouco sobre esse trabalho que vocês desenvolvem. Olha, é interessante que na época eu não estava no Santos quando eu vi pela primeira vez o Robinho, que foi em 1990, indo para 91. E eu me apresentaram, eu estava num clube em São Vicente, Esporte Clube Beira-Mar. E ali me apresentaram esse talento. Então, o jogador também é trabalhado. O Robinho não é o Robinho que era, que o Sam viu, mas tanta coisa eu vi dele que hoje tem que se pagar muito para poder estar ao lado dele. E eu tive aquilo me alimentando, né? O meu prazer, porque qual foi a minha escola? A minha escola foi ver em 1970 Pelé, Rivelino, Tostão e Jairzinho, Gerson e Clodoaldo. Só essa linha de frente, né? Fora Félix, só Carlos craque de bola. Piazza, Brito e Everaldo. Então, eu fui impactado pelo vírus do esporte, bom esporte. Os meus olhos viram e contemplaram o que tinha de bom. Fora não se tinha reserva, se tinha aquele que não entrou. Então eu comecei a configurar e eu tinha sonhos. E eu sonhava jogando, fazendo aqueles dribles do Garrincha e tudo. Eu nunca joguei na seleção, né? Mas eu vivenciei aquilo nesses atletas, né? Tive meu tempo, né? Fui dentro da minha cidade de São Vicente, né? Tive minhas passadas lá, né? E a coordenação motora, aquilo me ficou. Então eu era antigo ponta direita. E quando eu peguei o Robinho, tinha um jogador chamado Irã, 83, que era melhor do que ele. 83? Nascido em 83, que era melhor do que ele. E ele 84. Então o que eu fiz com o Robinho? Eu precisando do Irã, eu joguei o Robinho para a ala esquerda, porque toda bola que ele pegava, ele saía pela lateral. Então toda hora estava... Então eu falei, agora você tem todo esse espaço. Ele vibrava para dentro, né? E essas características existem nele até o dia de hoje,
né? Então você vê ele jogando pelo lado esquerdo, né? E tem facilidade de jogar pelo lado direito e também no meio. Então o jogador versátil hoje é aquele que, além de jogar, ele pensa, vê e antevê. E era um desespero, né? O Robinho, quando ele começou no Santos, ele começava realmente jogando pela ponta direita, passava pelo meio, o marcador ficava desesperado, porque ele levava junto com ele 2, 3 marcadores e abria a defesa adversária. E tinha um detalhe, o Zito, o Zito, Lima, Zito, via Pelé, Coutinho, Durval e o Pepe. Então imagine que o Lima e o Zito falavam o seguinte: olha, o Robinho tem dificuldade de chutar com a esquerda. E na trajetória do Neymar, eu ficava com ele perto desses homens, eu falei, eles vão cobrar de você quando você estiver jogando. Então eu já estava antevendo essa situação. Em 1998, o Robinho não tinha dado a pedalada. E eu falei pro pai do Neymar, por isso que é um crédito do Robinho. Falei pro Búfalo Gil, que jogou no Fluminense, né? Falei na cidade de Itaí, em São Paulo, falei do Robinho para ele. Então você vê que as coisas foram criando um corpo. E eu cheguei, falei uma situação, que estava surgindo um jogador, falei, tão bom e que superaria o Robinho. Me chamavam de louco. Mas por que isso? Porque eu tive um sonho, que a glória do segundo seria maior do que a do primeiro. Olha só, um sonho. Que coisa, hein? É uma coisa diferente, eu falei assim, não é uma coisa normal, parece uma coisa sobrenatural. E aí já tinha o Robinho, aí me veio o Neymar. E nos últimos 10 anos, você que conhece e vivencia o esporte, fala pra mim qual o treinador de base que teve 2 jogadores na seleção jogando ao mesmo tempo, nesses últimos 10 anos. É difícil, né? É algo... Agora, veja você... Essa foi boa. Sabe quem? Roberto Antônio dos Santos, você lembra dele? Roberto Antônio dos Santos. Betinho. O Betinho. Agora, Betinho, olha... Veja você, é tão interessante essa coisa, Betinho, de revelação de talentos e tal... O jogador, vamos dizer assim, aquele astro que aparece como o Neymar, como o Robinho, claro, isso não aparece, você tem um universo muito grande, aparece 2, 3 que você seleciona. Agora, isso chega a ser, Betinho, você parece que a gente percebe que o trabalho que você faz parece pegar uma joia e ir lapidando a joia assim aos poucos, né? Isso tem até um certo dom divino, né? Essa coisa de você conseguir bater o olho não, esse tem talento e tal. Como é que funciona isso? Você quando vê um jogador jogando, por exemplo, nós vamos ter aqui uma pelada aqui, você como olheiro, o que você primeiro percebe no jogador? Qual que é a avaliação que você faz? Eu não posso explicar tudo, porque aí eu perco meu emprego, hein? Senão daqui a pouco vai surgir outros aí, né? Mas eu vou dar uma pista, né? Vou dar pista. Você já fez uma pegadinha comigo, eu tô devolvendo. Essa foi boa, né? E uma coisa boa que ocorre é porque, né, nós vamos ver habilidade, dinâmica e biotipo, o perfil. Então nós vamos olhar a família, o pai, a mãe, o tamanho. Um zagueiro, se tiver o pai e a mãe desse tamanho, automaticamente não será zagueiro. O goleiro também não será goleiro. Então vai ser de salão ou society, mas se trabalha nisso. Quer dizer, a estatura física é um dos pontos fundamentais também. Porque a criança, às vezes, ela não tem o estirão. Nas laterais, ele pode ser menor e esperar o estirão dele. O volante, o atacante também, Neymar e Robinho sempre foram franzindo, mas ele tinha o dom de ganhar uma bola, de sair. E o que acontece? Habilidade, né? Isso daí, velocidade. Se você tem habilidade nessa faixa etária com velocidade, você já saiu na frente. É um quesito importante. Um quesito importante. Subindo, você vai ter força estática, que é aquele jogo de corpo, aquele que ganha, impulsão vertical, que é a subida, o domínio de uma jogada aérea. Então tudo isso daí tem que vivenciar. Não adianta ele ter também tudo isso e não jogar, não se soltar. E um detalhe que a pessoa não olha, o momento do menino, porque ele é dotado de alma.
Então o sentimento entra ali e ele tem que estar focado apenas para se divertir. Essa blindagem ocorreu com o Neymar, até um período eu fiz, depois o pai assumiu, e ele passou por esses grandes mestres. O Lima, para mim, é meu ídolo. E olha o prazer que eu tenho quando eu olho, eu estou do lado dele assim, eu não falo nada, porque ele é mala. Ele é mala. Então, aí eu também não dou moleza, né? Aí eu olho assim, alegria, imagine eu ter contentamento na minha velhice. A alegria, a felicidade de poder estar com alguém assim que trilhou, que jogou, que vivenciou. Alguém que jogou 10 anos. E com grandes, além da seleção, com grandes artistas do futebol. E um exemplo de carreira, né, Betinho? Porque em 11 anos, tantos títulos. Né? É homem honesto. Eu não tenho meu pai vivo. Meu pai hoje eu falo que é ele quer morrer. E o nome dele é Antônio Lima dos Santos. O meu é Roberto Antônio dos Santos. Eu falei, sou seu parente. Ele não é. É meu parente. Vai ter que me aguentar. Vai ter que me aguentar, né? E o destino me trouxe a avaliar jovem, o Santos hoje. Na sua franquia, ela deve ter 70 franquias. Eu levaria mais ou menos 3 meses para poder, em cada franquia, né? Avaliar fora do país, dentro e fora do país. Agora imagine, nós colocamos o melhor. Eu, quando acordo, eu falo, eu não sou capaz de ver sozinho, então peço ajuda para que a criança que está lá, e que nós sejamos esperança daquela criança, que o pai às vezes tenha dificuldade, e a esperança daquele rico que tem todas as farturas e todo o processo da logística financeira, e nós podemos passar para ele a alegria dele estar ao lado daqui e vivenciar isso e jogar. Então nós somos o pêndulo, né? E nós conversando, nós acertamos muito, e esse processo nós vamos fazer seleções de vários lugares para lá. Imagina a experiência dele. Eu fiquei de 2004 a 2008 na base. E o Lima nunca tinha saído, ele também foi treinador da base. Então, da revelação do Robinho, aí veio o Adriano em 96, o volante também comigo. Aí passou outros jogadores, o Bruno Moraes, Felipe Saad, que jogou no Botafogo, o Rodriguinho, que jogou no Fluminense agora, Betão, que tá no Japão, e tantos outros que ficaram ricos, tiraram 7,5, não tiraram 9 e nem tiraram 10. Né? Agora hoje, Betinho, qual é a grande revelação que você está preparando? Olha, ou quais são? Eu posso afirmar, eu tenho essa vantagem, eu não tenho medo de falar. Porque engenheiro de obra feita tem muitos aí. E eu não tenho medo, só se o destino não deixar. Ele não tem a característica do Neymar. O Vitor Andrade, esse menino que veio de Aracaju, ele tem o estilo de jogar do Robinho. Então, para mim, entre todos os que estão lá, será um que vai quebrar a sequência, que vai enriquecer mais ainda o Santos. Vitor Andrade, vamos guardar bem esse nome. E depois vem a geração canhota. Vem o Gabriel, que está na seleção, e tantos outros jogadores. Agora, o Santos, com esse trabalho, na minha época não tinha isso. Eu tinha que trabalhar com os jogadores locais. Hoje eu trabalho com o melhor do Maranhão, o melhor do Mato Grosso do Sul, o melhor do Mato Grosso, o melhor de Jundiaí, estado de São Paulo, o melhor de Brasília. Então, aqui... E daqui a pouco tá indo para o exterior também, né? E também, já temos pessoas que estão trabalhando nesse sentido. Agora eu vou falar aqui, o que eu vi aqui? Coisa que não tem mais no futebol. Aqui está sendo o goleiro 99. Depois você pergunta o nome pro Carlos, que eu não sei o nome dele. Eu vi esse menino lá em... Esse que tem 1,80 m e poucos. Nossa! Você vê uma promessa nele. Isso aí, eu tava sentado com o Lima, aí eu saí, eu falei, vou ver esse menino lá de perto, né? Pra ver se é gato, né? Coisa parecida. Eu falei, pô, com essa idade aqui, desse tamanho assim, né? Olhei pra ver se tinha uns bigodinhos, né? Diferente, né? Não, menino é da idade, né? E interessante que aí eu peguei um bom relacionamento, né, de amizade com a Arada, né? O filho dele lá, que estava lá como professor de goleiro, né? O Geraldo. Isso. E hoje esse menino já está no Santos. Né? Vindo aqui de Campo Grande. De Campo Grande, vai dar muita alegria, viu? Vai dar muita alegria esse menino lá. Ele vai fazer carreira, vai ter uma série. E por eu ter meu filho goleiro, então meus olhos já viram, anteviram essa situação. E depois, aqui tem uma coisa de bom, vai sair vários zagueiros.
Mato Grosso do Sul vai dar zagueiro, vai dar alas, volante, ou melhor, laterais. Coisa que não existe mais. É difícil de achar, né? Porque normalmente o jogador quer marcar gol, né? Ele quer ser atacante. Pode esperar. A força física daqui, mas por quê? Distância. O menino, ele se desloca andando aqui vários quilômetros. Então ele tem o quê? Resistência. O clima aqui é quente, lá também é quente. E de vez em quando aqui tem a brisa, então ele vai aguentar resistência. Você vê que tem uma logística, né? Em função disso. Até te alegrei, porque você sabe que é a realidade. Então nós não estamos olhando. Jogador, zagueiro se forma, lateral se forma. O goleiro se forma. O que não se forma é o atacante. Esse tem que ter um dom natural. Claro que vai ser aperfeiçoado. Hoje no Brasil, padrão conforme a faixa etária, 4-4-2 ou 4-3-3. Aqui eles gostam de jogar no 4-3-3. Então é porque eu só jogo se eu tiver três atacantes bons. Aí eu já abro um ponta direita, um ponta esquerda e deixo um fixado lá, um centroavante de área. Ó. Fixo, né? E esse conhecimento, porque fui campeão sul-americano na base, revelador fiquei no futebol de salão 18 partidas invicto contra Palmeiras, São Paulo. Quer dizer, esses meninos vivenciaram. E eles foram um tênis de ouro no estado de São Paulo. O melhor jogador do estado de São Paulo. Imagine quanto. Nós somos 190 milhões, né? E eu fico grato de ter 2 jogadores, enquanto às vezes você não tem nenhum. Tem cidade, tem país que não tem um jogador como ele. Né? E realmente, eu sou muito feliz. Você está de parabéns, Betinho. Realmente, que trabalho bonito que você desenvolve. Não por estar desenvolvendo o trabalho no Santos, mas com certeza você está dando oportunidade para muitos jovens começarem a vida profissional e começar bem, começar no caminho certo. Porque eu disse há instantes atrás ao Lima, no mundo que nós vivemos hoje, existem muitas tentações erradas para que a juventude caminhe por lugares errados. E o esporte, o futebol, realmente propicia isso, o crescimento saudável, a formação do caráter. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos esses jovens que algum dia sonham em jogar futebol. O que é que ele precisa ter, como é que ele deve se proceder para conseguir atingir o sucesso? Eu vou dar 2 exemplos, do jogador e do atleta. O jogador, ele vai para a balada, ele fuma, ele bebe, ele anda nos lugares que não devia andar e às vezes com uma companhia que não devia andar. Não estuda direito, não é responsável, não é obediente aos seus pais, não é obediente às autoridades constituídas, seja ela em que grau for. E esse é um jogador. O atleta, veja tudo isso e faça o contrário. Você tem uma boa noite de descanso, estuda o esporte, em vez de ficar no computador, na MSN ou tantas outras coisas na internet, você gaste tempo jogando bola, aperfeiçoando o seu lado que você não é tão bom. Não sou bom com a direita, vou aperfeiçoar, não sou bom de cabeceio, vou treinar. É o treinamento, treina até cansar. E quando descansar, treina para descansar. Então é o tempo todo. A carreira de um atleta é curta e poucos enriquecem e poucos não sabem o futuro que está lá. E aproveite a fazer o inglês, estudar o inglês, o espanhol, porque se você estudar você vai ter facilidade de jogar em países fora, jogar em seleções. Não tenha medo do calor e não tenha medo do frio, porque você vai jogar nos países dos Emirados Árabes, vai estar com calor. E se tiver frio, você vai jogar na Europa, você vai ter frio, vai jogar com gelinho na chuteira. Então você vai ter que aprender a conviver com isso. Isso vai fazer diferença. Obediência aos seus pais, obediência à sua própria família, à sua comunidade, bons exemplos, a sua imagem reflete nas crianças. Hoje se corta o cabelo, o Neymar cortou o cabelo, o Brasil todo corta o cabelo, até fora, até pessoas idosas cortam o cabelo do jeito dele. Nós só não cortamos igual porque não tem, né? Também não dá. Mas tudo isso daí vivencia, essa faz a diferença. E um detalhe, Deus dá o sol aos bons e aos maus. Aproveite e vê os maus exemplos e não o façam.
Aproveite e vê os bons exemplos e o faça. A diferença do jogador, o atleta inteligente e o sábio. O atleta inteligente, ele erra. E o sábio vê o erro dele e não erra. Hoje, pegue vídeos de você quer ir para um clube, pegue qual a categoria, saiba quem está lá. Você quer jogar, aí você vê qual é o craque que está lá e você tem que superá-lo. Superá-lo não é só jogar bola, é um bom convívio, carisma, né? Porque vão vender a sua imagem e a sua imagem que ela seja preservada. Então eu o aconselho que eu esteja vivenciando isso. Os bons professores, peço a Deus para que abençoe a vida dele. Os maus também, para que eles abram os olhos e tenham os exemplos, e você vai passar inveja, você vai passar perseguição, você vai ter treinadores de todos os meios, né? E de todos os caráteres. Olha o que tem um caráter bom, respeite o que tem um caráter mau e siga a sua direção. Coloque um objetivo, né? O futebol pode lhe dar lá na frente, né? Ele pode te dar uma boa aposentadoria, de estar bem com a sociedade, né? E às vezes você não pode ser no futuro, mas pode ser um treinador de seleção, você pode ser o prefeito da cidade, você pode ser o jornalista esportivo, você pode ser o presidente da Câmara dos Vereadores, você pode ser o policial, o delegado, você pode ser o policial simples, você pode ser o pai de família que todo filho queria ter. Ou seja, dá a formação de um cidadão. Isso, dá a formação do cidadão. E que você, que está nos escutando, né? Talvez eu não esteja aqui de corpo presente, que você seja esse. Eu peço a Deus que a nova estrela seja você. Que legal, muito bacana, Betinho. Olha, quero agradecer enorme a sua participação, desejar para você felicidades, que Deus te ilumine na revelação de novos talentos, não só para o time do Santos, como também para o futebol brasileiro. Eu que agradeço. Obrigado.